Hoje nós vamos abrir no capítulo 28 de Gênesis e eu chamo a atenção nesse assunto para algo muito poderoso que aconteceu e que responde muitos fatores sobre o contato do homem com Deus, ou seja, a manifestação do poder de Deus literalmente na vida do homem, do ser vivente. Então, vamos abrir no versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis. Então diz assim a palavra de Deus: E Jacó partiu de Beer-shevá e foi a Harã. E chegou a um lugar e dormiu ali, porque o sol havia se posto. E tomou das pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela, e dizia: Eu sou o Eterno, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra sobre a qual tu jazes, a ti te darei, e a tua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. E por meio de ti e de tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te abandonarei até que eu faça por ti o que falei. E Jacó despertou do seu sono e disse: Certamente o Eterno está neste lugar. E eu não sabia. E temeu e disse: Quão espantoso é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Bom, veja o que ocorreu aqui. Um contato muito poderoso da parte divina com o homem na terra. E eu chamo a atenção para isso, sobre por que foi chamado Betel, o lugar. Quando você verifica, por exemplo, na estrutura do texto de Israel, tem o que? Beit El. Beit El. El quer dizer Elohim, porque é uma forma abreviada de Elohim. Daí Beit, casa, ou casa de Deus. Beit El, Elohim. Então é onde você vai prestar atenção em quê? Onde nós vemos aqui a palavra casa de Deus juntas. A associação da palavra com o quê? Com o poder descendo ali onde o homem estava na terra. E eu chamo a atenção para isso, porque você vê ali que não existiam construções para que Deus manifestasse de tal forma o seu poder naquele lugar. Tá? E isso aqui é importante por conta de quê? Para quebrar as ideias de religiosidade, que muitos tentam implantar, que para você ter o contato com o poder de Deus, você tem que estar em um lugar específico, construída por mãos de homem, primeiramente. Tá? Isso é muito importante mesmo, é um princípio de ideia, do poder de manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque você vai ver, por exemplo, porque a Bíblia diz em Gênesis que o homem andava com Deus. Andava com Deus, literalmente andava com Deus na terra. E você vê o caso do homem que foi arrebatado e Deus levou para si. Andava com Deus. Então você não vê a ideia de casa, de congregação, de construção associada com a manifestação do poder de Deus ao homem na terra, Então é isso que é interessante. E você vai ver um fato interessante de que também Jesus, porque Jesus falou que em 3 dias construiria a casa. E os homens, os incrédulos, não entenderam do que se tratava, até que houve a ressurreição, a morte e a ressurreição do Messias. Então houve toda aquela construção verdadeiramente no corpo do ser humano, que é o que? O santuário, levando a dizer o que? A respeito da salvação. O santuário é o corpo humano do homem, que é o santuário do Espírito Santo, o santuário do Senhor. Daí você, quando olha esse conceito aqui, dado pelo patriarca, Beit
El, ou casa de Elohim, em um lugar onde ele viu uma manifestação do poder de Deus, não havia construções humanas ali, você viu diretamente o poder de Deus descendo ali, com o patriarca. Isso é importante. E você vê justamente o que? Na época de Jesus, por exemplo, qual era o templo? Era o segundo templo. Como era chamado o segundo templo? Beit HaMikdash. Beit, daí tem o nome Beit, segundo, porque o Beit representa a segunda letra do alfabeto do israelita, Aleph e o Beit. Aí Beit, você tem um Beit HaMikdash, santuário, santo. Mikdash, Kdash é de quê? De Kadosh, de santo. E eu chamo muita atenção para isso também. Porque Jesus justamente aparece, o Messias, o príncipe da paz, ele aparece justamente no tempo de quê? No templo do Beit HaMikdash. Segundo templo, justamente é onde o templo ele traz consigo o quê? O nome de segundo, justamente o que? A letra Beit, de segundo, que é usada aqui no patriarca. Onde ele dá esse nome, Beit El, casa de Elohim. E nesse tempo Jesus ele diz o quê? Que em 3 dias construiria o templo. Veja que impressionante isso. E quando você olha o primeiro templo construído por Salomão, por exemplo, ele leva o nome de quê? Como era chamado? Ele era chamado de Aleph HaMikdash. Aleph HaMikdash. Mas somente lá em Jesus, no tempo de Jesus, no segundo templo, nós temos o segundo nome, que é o que? Beit, significando o que? Segundo templo. Mas também o Beit foi usado aqui, nesse episódio do patriarca. Quando você vê todo esse episódio acontecendo. E você vê justamente Jesus lá dizendo o que? Construirei em 3 dias. Simbolizando o que? Poder do homem, diretamente com Deus. Mas daí você tem que entender o que? Também, justamente com isso. Se você é um templo, é um santuário de Deus, significa que você tem que ser uma pessoa que busca edificar a sua casa. E como você edifica a sua casa? Praticando, aprendendo da palavra de Deus e aperfeiçoando a sua vida. Então, veja a ideia. E junto com isso vai contra o conceito, né, que muitos eram tendenciosos, ou ainda podem ser tendenciosos ao quê? A citar para uns e outros o quê? Que o Messias Jesus ele fez isso e aquilo, e que não é necessário mais fazer isso ou aquilo, simbolizando o que? Estudar, aprimorar sua vida dentro de Deus, porque vivemos num tempo da graça. Então eu chamo a atenção para você sempre ter esse cuidado com esses assuntos, tá? Porque se você logo é um templo de Deus na terra, significa que ainda você está o quê? Em edificação. Você tem um corpo glorificado, você ainda não tem um corpo glorificado, né? Então significa que você não pode cair no pretexto de se sentar no deserto para comer e beber, como foram o quê? Os filhos de Israel que caíram no passado. Você sabe sobre isso, que os filhos de Israel sentaram-se para comer e beber e pereceram no deserto. Isso é uma forma de quê? De dizer, cuidado com essas ideias, né? Essas ideias de quê? De glutonaria, de se sentar no meio do caminho, sem chegar na terra prometida, que é onde você vai ter o quê? O seu corpo glorificado. Daí você vai ter o corpo incorruptível. Então até lá, você também tem que ter essa ideia, esse parâmetro de que uma pessoa que está interessada na palavra de Deus, de edificar você, o seu corpo, a sua vida que é um santuário de Deus, aprendendo mais, tornando mais sábia, para não cair nos erros de muitos, né? De se tornar o quê? Religioso. Porque o conhecimento ele vai fazer o que com você? Ele vai te libertar. Quanto mais conhecimento você ter, você vai se tornar mais humilde. Você vai olhar para as pessoas que têm um certo parâmetro ainda de conhecimento e você vai ser mais paciente. Porque você vê os apóstolos falar sobre isso, né? No Novo Testamento, que nós devemos ser o quê? Pacientes com aqueles que estão o quê? Debilitados, né? Então não é porque você vai ter tanto conhecimento que você vai humilhar as pessoas. Você não pode fazer isso. Então lembre, você é o que? É um santuário. Deus fez você para ter o contato direto. Você não é dependente de uma congregação física. Lembre sempre disso. Porque você tem que andar com Deus. Tá? Lembre desse conceito. Você tem que andar com Deus. O poder de Deus vai te acompanhar. Porque você é uma pessoa que está com Ele. Tá bom?
Então vamos fazer uma oração. Curva a sua cabeça em reverência ao Deus de Israel. Vamos clamar por sua vida, tá bom? Então oremos. Deus Altíssimo de Abraão, Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, Pai Altíssimo, nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua santa presença, Pai, para te adorar, para te agradecer, ó Deus, pela palavra desta noite, ó Pai, onde aprendemos sobre aquele episódio, Pai, onde o teu servo, Pai, patriarca de Israel, teve contato poderosíssimo contigo, Pai. Aleluia, Deus. Nós te benzemos, ó Pai, por nos mostrar, Deus, que as pessoas não precisam, ó Pai, de santuários construídos por mãos humanas, Pai, para terem contato com o teu santo poder, Deus. Meu Deus, longe de nós essa religiosidade, Pai. Que elas vão saber, ó Deus, que muitos dos teus andavam contigo, Pai. Como diz a tua palavra, andavam com o Senhor e até o Senhor os levou, Pai, para si, Deus. Os arrebatou, Pai, para a tua presença. Mostrando assim, Deus, que é necessário a importância de edificarmos o nosso corpo, a nossa vida diante de ti, Deus. Que, por consequência, também quer dizer que devemos buscar, ó Deus, o teu ensino, Pai. Almejar pela tua palavra, Deus, dia a dia, Pai. Sempre lembrando que Jesus disse, ó Deus, que o zelo da tua casa nos consome, Pai. Então que essas pessoas venham ter, Pai, em mente isso, Pai. E perguntar a si mesmo, ó Deus, se o zelo da tua casa, Pai, tem consumido elas. Se elas têm buscado se esforçar, Pai, para estudar, para aprender mais a tua palavra, Deus. Para ser libertas sempre, Pai, da ignorância, daquilo que não te agrada, Pai, que é a religiosidade, Deus. Ó Pai, que o Senhor venha abrir, Pai, os olhos delas espirituais para que elas venham caminhar, Deus, verdadeiramente na tua palavra, Pai. Que mesmo elas tendo, então, ó Pai, alcançado um grande conhecimento, Pai, elas sempre lembrarão que ainda possuem, ó Pai, um corpo corruptível, Deus, e que, portanto, até lá, Pai, até o dia da salvação, Pai, da tua promessa se cumprir, Deus, e os corpos serem transformados, glorificados, Pai, nós devemos sempre buscar aperfeiçoamento dentro de ti, Pai, que é guardar os teus mandamentos e se aprimorar na tua palavra, Deus. Que elas não venham, Deus, como fizeram muitos dos filhos de Israel, comerem, Deus, e se sentarem e beberem, Pai, no meio do deserto, e pereceram, Deus, pela sua glutonaria, pela sua forma de vida, Pai, de não se esforçar diante de ti, Pai, nessa terra, Pai, mas elas vão se esforçar e vão lembrar que ainda continuam, Pai, em uma caminhada nessa terra, Deus, e que até lá elas devem sempre buscar aperfeiçoamento, Pai, e não deixar que os afazeres do dia, ó Deus, venham fazer elas, Pai, e seus olhos desvanecerem, Deus. Fazendo assim elas pessoas, Pai, que não se esforçam, Pai, para se aprimorar no teu conhecimento da tua palavra, Pai. Evitando assim cair em erros, em religiosidades, Pai. Aleluia, Deus. Ó Deus Altíssimo, eu também peço aqui a Ti, ó Deus, que o Senhor venha abrir, Pai, as portas certas para essas pessoas, Deus, para que essas pessoas possam trabalhar, Pai, ter o pão de cada dia na sua mesa, Deus. Ó Pai, porquanto ainda nós vivemos, Pai, nessa terra, vivemos nessa vida, Deus. Tu sabes, ó Deus, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor sabe tudo o que precisamos, Deus, antes que peçamos. Ó Deus de Israel, portanto, tem misericórdia, Deus, dessas almas, dessas vidas, Pai. Mães, homens, Pai, que querem, Deus, ajudar no seu lar, na sua casa, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia delas e venha abrir, Deus, no nome santo de Jesus, Pai, essa porta de bênção na vida delas, Deus, para que elas venham ter o que comer no seu lar, na sua casa, tenham suas contas pagas, Pai, e não venham ser devedoras, Pai, nessa terra, Pai, jamais, Deus. Antes tenhamos, Deus, ter para emprestar, ter para dar do que ser devedores nessa terra, Deus, porque somos seguidores de Ti, ó Pai, do Deus do ouro, da prata, das pedras preciosas, do dono, Pai, da sabedoria és Tu, ó Deus. Tu és o Senhor, Pai, de todas as coisas, Pai. Portanto, meu Deus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas e abre a porta certa, o caminho certo, Pai.
para que elas possam suprir todas as necessidades do lar, Pai. Meu Deus, eu também quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor venha entrar com providência, Deus, na casa delas, Deus, com libertação, no nome santíssimo de Yeshua, Pai. Que haja libertação no lar delas, Deus. Que o Teu santo nome venha repousar sobre o lar delas, Pai. A Tua luz, a Tua verdade venha estar no lar delas sempre, Deus. Que elas vão apresentar a Ti, Deus, cada alma, cada vida, Deus, para que o Senhor venha entrar com transformação e salvação, Pai. No nome precioso de Yeshua, Jesus, ó Pai, o príncipe da paz, ó Deus. Porque há poder no nome do Filho, aleluia, Pai, para libertar, para transformar, Deus. No nome santo de Jesus, ó Pai, tem misericórdia, Pai, dessas almas, Pai, para que elas vivam para o Teu reino nessa terra, Pai. No nome santo de Jesus, elas Te apresentarão cada vida, apresentarão também os familiares delas, ó Deus. Elas vão também perdoar, Pai, aqueles que as ofenderam, Deus. Porque o que adianta, Pai, amarmos somente aqueles que já nos amam, Deus. Meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas para que não haja raiz de amargura, Deus, nos corações delas, Pai. Que elas liberem verdadeiramente o perdão, Pai, na vida prática, Pai. E não venham guardar sentimento de rancor, nem ódio na vida delas, porque essas coisas, Pai, não edificam e nem ajudam em nada no nosso crescimento nessa terra. Elas vão largar, Pai, tudo aquilo, Pai, que fizeram de mal a ela, Pai, no passado, e elas vão olhar para frente, Deus, no nome santo de Jesus, porque as coisas ruins apenas fazem mal, Pai, ao ser humano, Deus. Aleluia, Pai. No nome santo de Jesus, ó Deus, que o Senhor seja com elas, Pai, nessa noite, nessa semana, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te engrandecemos, ó Deus. E nós dizemos amém, amém e amém. Aleluia.